dia, José Moreno. Bem-vindo ao Tic Tac. José Moreno é investigador do Media Lab do ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, na área da desinformação, e é também investigador do Iberifier, que é o polo ibérico do Observatório Europeu dos Média Digitais. Foi jornalista durante alguns anos, tem, portanto, um campo largo da experimentação entre as práticas de comunicação de informação do jornalismo e também aquelas que se praticam nas redes sociais de uma forma não mediada. Bom dia, obrigado pelo convite. Quando me lembrei de conversar consigo, ia começar esta conversa por outro lado, mas, entretanto, depois da reeleição de Trump, que trouxe para a assentação política um novo aliado, que é um magnata das tecnologias, Elon Musk, e que, de forma surpreendente, se tem imiscuído abertamente, por exemplo, na política europeia, ora demolindo alguém, ora anunciando apoios a partidos de extrema-direita, como se de alguma forma pudesse, ou dando a demonstrar que pode ter esse poder de decidir quem governa a Europa. Isto pareceu-me um bocadinho assustador e incompreensível até certo ponto. A Musk, temos visto depois juntarem-se outros donos e senhores das tecnologias, de que hoje estamos todos dependentes, nós, os cidadãos, os governos, os Estados, a nossa segurança, a nossa defesa estão dependentes. Temos visto juntar-se outros donos das tecnologias, dizia eu, como Zuckerberg, Bezos, Bill Gates, o Sergey Brin e o Larry Page, dos donos da Google. E a sensação que nos dá, ou pelo menos a leitura que tem sido feita, é que eles deixaram de ser só donos das tecnologias e parecem querer passar para uma outra escala, que é o serem também donos, até certo ponto, do poder ou de uma fatia do poder. Podemos ler estes sinais, José Moreno, como sinais de mudança de paradigma neste campo, de algo novo que está para acontecer? Sim, com certeza. Eu acho que esse movimento dos grandes magnatas das tecnologias junto do Presidente Donald Trump e o alinhamento estratégico que praticamente todos eles estão a fazer com o Presidente Donald Trump tem que ser lido à luz da geopolítica, mais até do que da comunicação pura e simples. Ou seja, nós podemos analisar esse fenómeno do ponto de vista comunicativo, que é o peso que as plataformas têm no ecossistema mediático atual. Mas, na verdade, nós devemos lê-lo também à luz de uma inversão, de uma mudança do desígnio estratégico, se quisermos, dos Estados Unidos, que tem necessidade e vantagem em apoiar-se num conjunto de empresários que controlam uma indústria que é das mais importantes atualmente. Não só em termos de geração de riqueza, mas também do ponto de vista de soft power, digamos assim, de capacidade para influenciar o rumo político de vários países. Há aqui um alinhamento estratégico entre o Presidente Trump e essas empresas que faz com que elas estejam do lado do Presidente Trump. E isso, certamente, de certeza, vai ter implicações bastante grandes ao nível do ecossistema mediático em todo o mundo. Mas há aqui outra diferença, é que estes homens ou estes magnatas da tecnologia estavam um bocadinho mais na sombra. Agora vêm para a frente das suas próprias tecnologias, comunicando eles coisas, querendo participar de alguma forma na ação política e social dos países. Há aqui uma diferença. Sim, sobretudo eles aproveitam a sua própria megafone digital, digamos assim. Mas repare que desses magnatas, aquele que faz mais isso, de certa maneira, é o Elon Musk, que é um caso um bocadinho à parte. Os outros alinham estrategicamente as suas empresas com o poder vigente agora, como sempre alinharam no passado. E como sempre os magnatas alinharam. Nós não devemos esquecer que no tempo industrial os industriais norte-americanos também se alinhavam politicamente. Por razões puramente empresariais, como é óbvio. E alguns destes alinhamentos podem ser por razões puramente empresariais. Outros, provavelmente, para além das razões puramente empresariais, podem ter alinhamentos também ideológicos. Pode ser esse o caso do Elon Musk, por exemplo. Não sabemos, porque não estamos dentro das cabeças dessas pessoas, do Elon Musk, do Mark Zuckerberg, etc. Se nós repararmos, há aí uma diferença importante entre o Elon Musk e os outros. O Elon Musk fala muito mais, é muito mais vocal no seu apoio ao Trump e na tentativa de influenciar até as eleições noutros países do que os outros. Os outros simplesmente alinharam estrategicamente com o poder vigente. Então, se não estamos perante um novo paradigma, já estivemos porque temos uma nova comunicação que se vem desenvolvendo já há algumas décadas e que vem transformando a forma como comunicamos. Hoje podemos dizer, José Moreno, que há um modelo de comunicação contemporâneo ou há vários modelos? Como é que podemos definir este universo?
Nós, na teoria, falamos muitas vezes de paradigmas, e do paradigma dos mass media e do paradigma digital. E eles são substancialmente diferentes, mas em alguns casos são até diametralmente opostos. A transformação é mesmo muito radical. Há quem compare, por exemplo, a transformação que nós estamos a ter neste momento com os mídias digitais àquela que foi suscitada pela invenção da imprensa. E se nós olharmos para trás, para a história, para a invenção da imprensa e para todas as consequências que ela teve ao longo dos séculos seguintes, não foi dos anos, foi dos séculos seguintes, nós podemos prever transformações de igual magnitude no paradigma digital. E elas estão, de certa maneira, estão apenas a começar. Nós achamos que muita coisa está a acontecer, muita coisa já aconteceu, mas, na verdade, muita coisa ainda está por acontecer. Aliás, a crescente utilização da inteligência artificial é exatamente um exemplo disso. Como é que ela já influencia os modelos de comunicação neste momento? De várias maneiras. Aquilo que hoje a maior parte das pessoas pensam quando pensam em inteligência artificial é no ChatGPT e outras coisas semelhantes, que são os chamados Large Language Models, ou modelos de linguagem. Portanto, que basicamente o que fazem é produzir discurso em função do discurso que aprenderam. Essa é aquela que é a inteligência artificial que é mais visível, mas, na verdade, a inteligência artificial mais sofisticada já existia antes. Por exemplo, os algoritmos das redes sociais, os algoritmos dos motores de pesquisa, os algoritmos da alocação de publicidade, são todos eles muito mais inteligentes e muito mais sofisticados do que o ChatGPT. Em que é que eles são mais inteligentes, para nós percebermos, José Moreno? Quando nós pensamos num algoritmo como aquele que determina qual é a posição das respostas no motor de busca da Google, por exemplo, ele utiliza uma miríade de fatores, portanto, uma enorme quantidade de fatores, pondera-os de maneiras muito diferentes e faz tudo isso em automático e em poucos segundos, ou em milissegundos, se quisermos. Sim, e, portanto, o que me está a dizer de uma forma simples é: eu faço uma pesquisa no Google e aquela listagem que me aparece tem uma ordem, não é? Tem uma ordem, essa ordem é determinada por um algoritmo. Uhum. E pode ter uma ordem diferente se for uma pesquisa feita por outra pessoa, por exemplo? Pode ter, exatamente porque toma em consideração uma série de fatores, incluindo a sua pesquisa anterior, o seu perfil, etc, etc. Estamos a lidar já com a inteligência artificial. Completamente. E de que forma é que ela depois tem impacto na comunicação ou na forma como nós apreendemos a realidade? Somos manipulados por esse algoritmo, é isso? Esse algoritmo é programado por alguém. Portanto, ele tem um conjunto de ordens, um conjunto de instruções para funcionar de uma determinada maneira. Portanto, esse conjunto de instruções determina como é que ele vai produzir o seu resultado, que, por sua vez, determina quais são os conteúdos que você vai ver ou eu vou ver. Quem programa esse algoritmo tem esse poder de programação do algoritmo. E é isso muitas vezes que leva a que nós olhemos para as redes sociais com o poder que elas têm. Elas têm esse poder porque realmente elas conseguem fazer isso. É desta modo que nós podemos dizer que elas, de certa maneira, manipulam aquilo que nós podemos ver ou não podemos ver. É muito interessante olhar para aquilo que foi o comportamento da maior parte destas tecnológicas durante a pandemia de Covid. O que aconteceu foi que elas manipularam o seu próprio algoritmo para que os resultados, por exemplo, do Serviço Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, aparecessem com uma relevância maior nas pesquisas. Portanto, elas fizeram isso durante a pandemia. E isso teve um efeito positivo no esclarecimento das populações durante a pandemia. O que isto nos diz... Também podem fazer o contrário. Também podem fazer o contrário e fazem frequentemente o contrário. A questão é que podem fazer uma coisa ou outra. E, portanto, deve-lhes ser exigido que o façam de uma maneira que seja positiva em termos sociais, por exemplo. Até que ponto é que está regulado este poder de manipular os algoritmos das plataformas? Não está porque são aquilo que se chama normalmente caixas negras, black boxes, é a expressão que se costuma utilizar, em que ninguém percebe muito bem como é que funcionam. Uma das razões é exatamente pela sua complexidade. Eles são muito pouco regulados. Mas também digo outra coisa, são difíceis de regular. Para já porque são muito complexos e são tecnicamente muito evoluídos. Inclusivamente, há a informação que a própria Google confirma que o algoritmo de pesquisa já não é propriamente controlado apenas por seres humanos. Existe uma inteligência artificial que controla o funcionamento daquele algoritmo. Já há muitos casos, inclusivamente de empregados de empresas tecnológicas que assumiram publicamente que não tinham completo controle sobre os resultados do seu algoritmo. Porque é que eles produziam aquele resultado e não outro. Que riscos é que esta perda de controlo, nomeadamente a este nível, nos pode trazer? Ou não conseguimos avaliar nesta altura? Eu acho que é difícil avaliar no sentido em que esses são resultados de implementação prática
daquilo que nós chamamos de inteligência artificial. E nós estamos a começar a implementar a inteligência artificial. Como você sabe, há muitos especialistas, muitas pessoas, muitos cientistas, inclusivamente alguns ligados à inteligência artificial, que nos alertam para os perigos potenciais que ela tem, nomeadamente à medida que ela se vai desenvolvendo. De certa maneira, há aqui um ponto em que é um ponto de singularidade, em que, a partir do qual nós não sabemos como é que o mundo vai funcionar, não é? Sim. Vamos voltar um bocadinho atrás. Eu, quando estudei jornalismo, estava sobretudo o boato. Que eram aquelas notícias falsas que se espalhavam, agora chamamos-me fake news, mas a desinformação existiu sempre, em várias formas diferentes. Ela não existiu, foi com a grandeza que hoje tem, com o destaque que hoje tem e a disputar, digamos assim, um território que até agora era o território dos média tradicionais e do jornalismo. Porquê que a desinformação toma este lugar tão destacado, ou tem vindo a tomar ao longo dos anos, José Moreno? Porque nem toda a gente acompanha estas questões da mesma forma para nós percebermos. É importante, tal como referiu, ressalvar que a desinformação sempre existiu e sempre foi uma arma utilizada por Estados, por interesses políticos. Eu não falei etc. aqui de outra coisa, mas, por exemplo, a desinformação sempre foi usada como instrumento militar, não é? Por exemplo, pronto, nas guerras. Como guerra desinformativa, exatamente. Exato. Aliás, os russos são muito conhecidos por isso, antes de existir a internet. A desinformação sempre existiu. O que acontece agora, e recordar que nós estamos num diferente paradigma, e uma das características desse paradigma, ou várias das características desse paradigma, são que existe muito mais informação a circular, existe muito mais facilidade de produzir e de consumir informação e existem muito mais agentes capazes de produzir e consumir informação. Na verdade, todas as pessoas que têm um smartphone no bolso são, simultaneamente, consumidores de informação e produtores de informação. Podemos chamar a informação a isso que é produzido muitas vezes dessa forma aleatória, assim, por pessoas na internet ou através das redes sociais ou nas aplicações? Podemos chamar informação, não podemos chamar notícias. Não podemos chamar jornalismo. Podemos chamar informação em sentido lato, mas sim, é informação. Nós temos ainda uma noção daquilo que é informação e atribuímos muito a informação àquilo que são os média tradicionais. Quando falamos de informação de tudo o que é produzido a nível do digital, em que cada um de nós se torna um produtor. Não sei se devemos falar de informação ou se devemos falar de conteúdos, mas estes conceitos baralharam-se todos e hoje é um bocadinho difícil perceber onde é que estão as fronteiras. Sim, informação em sentido lato, dizia eu, e ela normalmente é caracterizada assim em termos académicos até. Informação é um conjunto de dados que são perceptíveis por alguém. Portanto, a partir do momento em que são perceptíveis por alguém, é uma informação que é partilhada. Por exemplo, um caso muito típico, quando alguém vê uma notícia de jornal que lhe interessa por alguma razão, decide partilhar isso num tweet ou num post de Facebook e faz um comentário pessoal sobre aquela partilha, o que ele está a fazer é um exercício de opinião sobre aquela peça jornalística. Mas não está a produzir informação. Não está a produzir informação. Está apenas a espalhá-la. Não está a produzir notícia, atenção. Mas a questão é que o comentário que ela faz em cima daquela notícia é a sua opinião. E ela, desse ponto de vista, está a produzir informação. Não tem as salvaguardas todas que uma notícia tem e que o jornalismo tem, e esse é um dos problemas. Não tem essas salvaguardas, mas é algo que, quando perceptido por alguém, quando alguém ouve ou lê, vai provavelmente fazer sentido. E, portanto, pode influenciar alguém que leia ou que veja aquela notícia. Aliás, hoje em dia, muito do que se passa nas redes sociais é exatamente este tipo de comentário sobre notícias. Nós não devemos olhar apenas para as notícias, devemos olhar também para o comentário que as pessoas fazem sobre as notícias, porque esse também é influenciador. E muitas vezes até desconstrói as notícias, até lhes dá um teor diferente daquelas que elas realmente têm. E, portanto, é muito comum, aliás, nos políticos. Se nós olharmos para a presença dos nossos políticos nas redes sociais, é muito frequentemente uma presença do género: tiram um título de um jornal, ou um título de uma televisão, ou um título de uma rádio e comentam esse título. Aliás, as redes sociais transformaram-se também para os políticos num palco muito apetecível, porque também aí eles conseguem chegar aos seus eleitores ou potenciais eleitores sem terem a mediação do jornalismo, não é? Exatamente. Chegam diretamente. Lá está. Esse é outro das características deste novo paradigma, a desintermediação. E esse é dos mais importantes também. Nós vemos o Presidente Trump, logo no seu primeiro mandato, a falar sempre diretamente com os eleitores. Ele não precisa dos mídias. Ele acha que não precisa e, pelos vistos, o que a eleição nos indica é que ele não precisa mesmo. E, inclusivamente, a última eleição, se nós repararmos, ele teve muito mais projeção, por exemplo, a dialogar com youtubers, com influencers, do que propriamente com os mídias tradicionais. Sim, utilizando várias plataformas diferentes, consoante o tipo de eleitorado ao qual queria chegar, não é?
Mas voltando um bocadinho à questão da desinformação, porque é que ela ganha estas dimensões e porque é que ela se transforma hoje num problema de tal forma importante que traz muitas angústias ao jornalismo, traz angústias também às regras sociais, aos Estados, penso eu que pelo impacto que sobretudo pode ter, não é? E às democracias, e à continuidade das democracias. Sim, ela torna-se mais visível porque existe muito mais informação a circular. É uma relação exponencial. Nós vivíamos num paradigma de mass media em que a informação era canalizada apenas por alguns agentes, quer os meios de comunicação social, ou as televisões, as rádios, etc. O que acontece agora é que qualquer pessoa que tenha uma rede social tem um megafone à sua disposição. Sim. E, portanto, quando nós vemos Mas ampliar as notícias é a mesma coisa que desinformar? Pode ser, depende do contexto que se dá. Não é? Há muitas caracterizações diferentes da desinformação e, basicamente, muitas vezes elas têm a ver mais com contextualização, ou com descontextualização. Ou seja, uma foto que é usada num contexto diferente, um vídeo que é usado num contexto diferente, uma notícia de uma comunicação social que é usado num contexto diferente, em que alguém, ou porque está intimamente convencido de uma verdade, ou porque quer ativamente impor uma ideologia ou um projeto político, faz esta descontextualização. Há pessoas que o fazem convencidas que estão a fazer uma coisa correta e há pessoas que o fazem porque sabem que vão obter um determinado resultado em termos políticos. Sim, fazem-no intencionalmente. Fazem-no intencionalmente. Aliás, a componente intencional é das mais discutidas em termos do estudo da desinformação, porque o conceito de desinformação tradicional implica a intenção de desinformar. Sim. E vou voltar ao boato para ser mais simples, para quem nos acompanha. Quando um boato se soltava ou se solta, por exemplo, numa pequena comunidade, mesmo que a verdade venha a ser reposta, mesmo assim é difícil que o boato não continue a espalhar-se, porque parece que os boatos são sempre mais apetecíveis do que é a realidade. Isto também acontece na desinformação? Acontece e é um dos problemas, de facto, do combate à desinformação. Há uma frase muito conhecida que é a mentira dá a volta ao mundo antes que a verdade consiga meter as botas. Portanto, ou seja, corre muito mais depressa. E isso é notório também no mundo da desinformação, porque o que acontece é que, tendencialmente, um conteúdo desinformativo, por exemplo, tem muito mais alcance, tem muito mais impacto do que um conteúdo que desmente esse conteúdo desinformativo. Isso acontece muito com os fact-checks, por exemplo. Os fact-checks são muito úteis, mas o que nós verificar os factos, não é? Verificar os factos, peço desculpa, e são muito úteis, mas os estudos têm demonstrado, vários, e nós também temos notado isso no Media Lab e no eVerifier, o número de visualizações, o número de interações que é suscitado por um conteúdo desinformativo é quase sempre muito superior àquilo que é suscitado pelo conteúdo que o desmente. O que significa que mais gente terá sido potencialmente influenciada pelo conteúdo desinformativo do que pelo conteúdo que desmente o conteúdo desinformativo. José Moreira começou por falar, quando me deu agora esta explicação, esta é uma das dificuldades em combater a desinformação. Por que é que existe necessidade de combater a desinformação? O que é que ela faz sobre as sociedades? Que riscos é que ela nos traz, assim tão grandes, que é preciso combatê-la? A desinformação engana. E todo cidadão que toma decisões na situação de enganado pode tomar más decisões. Eu acho que aqui temos que olhar para a questão do cidadão. Se o cidadão está bem informado ou está mal informado. E a responsabilidade que cada um de nós tem em saber gerir o seu próprio ecossistema informativo. Ou seja, todos nós estamos nas redes sociais, fazemos pesquisas no Google, ouvimos as notícias deste ou daquele meio de comunicação social, ouvimos este ou aquele político. Temos que conseguir absorver toda esta informação e fazer um equilíbrio entre ela de maneira que nos pareça o mais verdadeiro possível. De certa maneira, cada um de nós tem uma responsabilidade de manipular os seus próprios algoritmos, porque não esquecer que os algoritmos das redes sociais são alimentados pelos cliques e pelo tempo de permanência das pessoas que estão nelas. Portanto, são alimentados pela forma como eu uso a própria plataforma, não é? Exatamente. O que quer dizer que eu, ao utilizar essas redes, também vou mostrando à própria plataforma, ao algoritmo, o meu apetite pela desinformação. Precisamente. Se gostar daquilo, vai ser servido aquilo. E, portanto, se isso for desinformação, é isso que lhe vai ser servido. Eu sublinho aqui uma outra coisa, que é, eu acho que há aqui uma parte muito importante de responsabilidade de cada um dos utilizadores, e aí a literacia digital é muito importante, as pessoas perceberem como é que funcionam os algoritmos, mas eu sublinho uma outra coisa, que é a responsabilidade das entidades políticas, dos meios de comunicação social, primeiro que tudo, mas esses não têm esse tipo de problema, mas dos políticos. Os políticos fazem, muitas vezes, e alguns políticos, este tipo de descontextualizações frequentemente.
Portanto, os próprios políticos usam estas plataformas muitas vezes para manipularem a informação que passam, não é? Sim, eles sempre tentam manipular, não é? O princípio do jogo político é esse. Exatamente. A questão é que estão a utilizar ferramentas que já não precisam dos jornalistas, não é? Utilizam-nas diretamente. E, portanto, as pessoas têm que ser muito mais conscientes disso e perceber que isso está a acontecer. Ou seja, há aqui a responsabilidade dos utilizadores, mas também há a responsabilidade dos políticos. Eu acho que há mais responsabilidade dos políticos. Nós devemos assacar aos nossos políticos maior responsabilidade. Devemos ser exigentes para com eles. E muitas vezes não somos o suficiente, porque admitimos que os políticos façam certas coisas nas redes sociais, nomeadamente, que, se nós olharmos com atenção, percebemos que estão a servir um determinado intuito. Sim. Como admitimos que eles o façam nos comícios que fazem, precisamente, nos discursos que mas produzem, damos etc., damos esse desconto, porque é político. Devemos dar esse desconto também. Está em busca de votos, não é? Exato, dos seus eleitores. Portanto, há um bocadinho essa desculpa. Mas isto traz também grandes responsabilidades e novas ao jornalismo e aos jornalistas, a quem faz notícias e que agora tem que partilhar este imenso palco onde a informação se desenrola e onde a comunicação se desenrola com estes novos média, não é? Como é que o jornalismo hoje se pode posicionar ou que caminho é que pode ter, percebendo nós que, em princípio, o jornalismo não se pode transformar propriamente num espaço onde passará a vida só a repor a verdade dos factos em relação aos falsos factos que andam a ser contados no mundo digital, não é? Até porque esse gato que persegue o rato, como já vimos, provavelmente não vai ter... Não estará a favor do jornalismo. Não estará a favor do jornalismo. Dos jornalistas. Eu acho que o jornalismo, neste contexto, está numa posição difícil, obviamente. Não é só do ponto de vista económico, é também do ponto de vista da sua missão na sociedade. O que nós temos notado em termos dos estudos que temos feito é que a presença dos meios de comunicação social nestas plataformas, chamamos a isto a plataformização das notícias, tem esse nome, o que se nota é que tem sempre menos alcance, menos impacto, menos interações do que têm muitos outros atores destas redes sociais, nomeadamente os políticos, os influenciadores, os humoristas, as figuras públicas. Qualquer dessas pessoas, e às vezes são pessoas que não existiam antes, são influenciadores, portanto, pessoas comuns que se tornaram importantes porque granjearam um grande número de seguidores, têm normalmente muito mais alcance, muito mais impacto nas redes sociais do que têm os meios de comunicação social. Uma diferença importante do paradigma digital em relação ao paradigma dos mass media é que no paradigma dos mass media a presença era muito institucional e agora é uma presença muito pessoal. Por isso é que nós vemos os influenciadores, por exemplo, a terem um impacto que têm. Nota-se perfeitamente que a personalização é um fator que as audiências, nomeadamente, valorizam. Okay? Sim. O rosto tem mais eficácia comunicativa do que propriamente uma instituição. Lá está, é um paradigma diferente. Reparem, isso já está a acontecer hoje em dia, de certa maneira, nas notícias. Os últimos dados do Digital News Report, do relatório que é publicado anualmente pelo Obracom em Portugal, por exemplo, detectou na última edição, em muitos países europeus, a presença muito relevante de pessoas que, através do YouTube ou de outros canais alternativos, veiculam conteúdos políticos e que têm uma audiência que é cada vez mais importante e que captam a atenção dos utilizadores de uma maneira muito mais eficaz do que os meios de comunicação tradicionais, mesmo no digital. Coisa que também aconteceu, novamente, voltamos a isso, na eleição de Trump, porque foi, sobretudo, alimentada por youtubers, por exemplo. O que quer dizer que o jornalismo terá que correr também nesta passadeira, se quiser de alguma forma ganhar mais influência nos meios de comunicação digitais, é isso? Eu penso que sim e deve fazê-lo utilizando tanto quanto possível as tecnologias próprias destes meios digitais, mantendo os valores do jornalismo, porque esses continuam a ser valorizados pelas audiências, ou seja, a transparência, a objetividade. Também tem a ideia, José Moreno, de enviar, se é assim, pelo menos alguns estudos que li, dos últimos que li, que na verdade as notícias já não têm assim tanto espaço nas plataformas, ganham cada vez mais, ou têm vindo a ganhar terreno, sobretudo os conteúdos e sobretudo os conteúdos de vídeo. Os utilizadores do digital estão menos interessados nos sites de informação, menos interessados nos conteúdos de informação, notícias, e mais interessados em imagem, em vídeo, em conteúdos que nos levam, por exemplo, ao YouTube ou para o TikTok. É parcialmente verdade por duas razões. Por duas razões bastante diferentes. Uma tem a ver com aquilo que é diagnosticado também pelo Digital News Report, que as pessoas tendem a afastar-se das notícias porque acham que elas são demasiado negativas, na maior parte dos casos.
a aversão às notícias, o evitar notícias, o evitamento de notícias é um fenómeno recente, mas que os estudos têm confirmado que existe. Mas depois há outra, que é os algoritmos são programados. E o que tem acontecido muitas vezes é que as empresas, nos últimos anos, as empresas tecnológicas, nomeadamente as grandes, a Meta, etc., têm sido muito criticadas pelo enfoque que dão aos conteúdos mais negativos das notícias. E então, uma solução que eles adotaram nos últimos anos foi tentar minorar o número de notícias que têm nas suas plataformas. Sim. Houve plataformas como o Instagram... E darmos um mundo um bocadinho mais cor-de-rosa. Um bocadinho mais cor-de-rosa. E, portanto, mas isso pode mudar. Por exemplo, claro. esta mudança, o alinhamento estratégico da Meta com o Trump pode ter essa consequência. Voltarmos Exato. a ter notícias e desinformação no Facebook e no Instagram. E durante algum tempo, e nós tivemos muitas notícias disso, ficámos com a ideia de que as próprias empresas digitais se comprometeram ou se foram comprometendo com o combate à desinformação. Depois o X mudou esta ordem, começou a libertar, digamos assim, a expressão de todos os seus utilizadores sem qualquer tipo de mediação ou de controle, e parece que vêm aí outras plataformas atrás a fazer o mesmo. Estamos a caminhar para um mundo cada vez mais desregulado da comunicação digital. Do ponto de vista europeu, sim. Ou seja, eu acho que a abordagem europeia à regulação das plataformas era muitas vezes vista até há pouco tempo como a mais avançada do mundo. Ou seja, aquela que estava a ir mais longe em termos de regulação das plataformas. Mesmo nos Estados Unidos, houve muitos estudiosos americanos diziam isso, que os Estados deviam fazer uma abordagem semelhante àquela que a Europa estava a fazer, nomeadamente com o regulamento dos serviços digitais. Esse era um caminho que estava a ser feito. O que esta transformação faz agora é exatamente inverter esse caminho. E, portanto, nós, a partir daqui, o que nós sabemos é que nos Estados Unidos esse tipo de regulação das plataformas vai reduzir, portanto, as empresas vão ter menos essa preocupação, vão deixar mais espaço para aquilo que eles chamam de liberdade de expressão, qualquer pessoa poder dizer ou publicar aquilo que entender sem nenhuma regulação. Vamos ver como é que isso vai acontecer na Europa. Existem debates, nesta altura, a ocorrer na Europa sobre como é que a Europa deve responder a isto. Sim. Como existem que a Europa, debates... toda ela é muito dependente dessas plataformas. Completamente. E não tem estas plataformas. Não tem próprias. É ou usa as americanas ou usa as chinesas. Ou uma ou outra. E não tem as suas próprias plataformas, portanto tem essa limitação. Aliás, a Europa, desse ponto de vista, numa situação complicada como está noutros, no ponto de vista energético, do ponto de vista militar também, porque sempre dependeu muito dos Estados Unidos. E nesta altura os Estados Unidos têm uma inversão completa de políticas que parece contraditória com aquilo que tem sido a evolução de políticas na Europa e até os interesses da Europa. E, portanto, temos aqui uma situação complicada, mais uma vez, não apenas do ponto de vista comunicacional, mas também do ponto de vista geopolítico. Sim. A minha última questão, José Moreno, eu não sei se tem resposta para ela, mas é um bocadinho, eu acho que quando ouvimos falar destas coisas, todos nós pensamos que é onde é que isto nos vai levar? Onde é que este processo constante de aprofundamento da desintermediação na comunicação, a forma como usamos as redes e as plataformas de comunicação digitais, a forma hoje como é preciso, por exemplo, quando estamos perante um ato eleitoral, haver uma monitorização permanente e constante para evitar que haja interferências de desinformação na forma como um determinado grupo de eleitores ou um país vai votar. Isto depois mexe com outras questões que são muito importantes, pelo menos para nós, e que têm a ver com a essência das democracias, não é? Até que ponto é que, se não conseguirmos controlar algumas destas ferramentas e destas questões que tivemos aqui a falar, onde é que isto nos leva, nomeadamente, em termos de enfraquecimento das democracias? É uma boa questão. Nós estamos perante uma transformação tecnológica ao nível da comunicação que é muito profunda, muito abrangente, muito radicalmente diferente. Houve outras no passado. A introdução da imprensa, a introdução da rádio, a introdução da televisão. Qualquer delas teve impactos sociais e políticos enormes. Não é de esperar que esta tenha menos, muito pelo contrário, se calhar é de esperar que tenha mais e, portanto, nós estamos a vivê-los neste momento. A verdade é que no passado, com maior ou menor dificuldade, e eu sublinho, muitas vezes com muita dificuldade, houve um ajustamento que foi feito. A sociedade ajustou-se àquilo que as novas tecnologias lhe permitiam fazer. Não era ajustar-se às novas tecnologias, porque elas não são deterministas em si, ajustar-se àquilo que elas lhes permitiam ou não permitiam fazer, porque são as pessoas que utilizam as tecnologias, são as sociedades que decidem o que é que fazem com elas. E, portanto, no passado houve ajustamentos que foram complicados,
envolveram muitas vezes guerras, ditaduras, etc., mas acabaram por ser feitos. Olhem para o passado, vejam os livros de história, vejam o que é que aconteceu quando foi introduzida a imprensa, quando foi introduzida a rádio, quando foi introduzida a televisão, as transformações que houve, e sejam responsáveis na utilização que fazem de tecnologias que eu sublinho. Uma das diferenças mais importantes em relação ao paradigma dos mass media é que as pessoas, cada pessoa, é também um produtor de conteúdos ou de informação, como nós lhes queiramos chamar. Cada um de nós tem essa responsabilidade. Como dizia o Homem-Aranha, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Exatamente. Com pequenos poderes também vêm pequenas responsabilidades. O digital tem uma grande dificuldade, José Moreno. É que é de tal maneira intuitivo que muitas vezes nós agimos sobre ele primeiro e pensamos depois. É isso que não devemos fazer. Exatamente. Devemos pensar antes e agir depois. Temos muito que aprender sobre este novo mundo. José Moreno, foi um gosto conversar consigo. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigado. Muito obrigado.